Uma pessoa não é iluminada por imaginar figuras de luz, mas por estar ciente da escuridão. Sobre luz e sombra é o que fala com a gente agora o professor e parapsicólogo Henrique Pagnoncelli. Em primeiro lugar, é importante a gente entender a diferença entre esses dois termos que foram trazidos dentro da psicologia analítica por Jung, que ele é o fundador da psicologia analítica. E quando ele fala de sombra e fala de persona, são dois arquétipos que nós precisamos entender essa realidade que faz parte do nosso ser, do nosso interior. Então, por exemplo, quando se fala de sombra, nós estamos falando de um conceito muito importante dentro da psicologia analítica, que é o lado sombrio da nossa personalidade. Aquilo que nós queremos esconder é exatamente isso, os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos bloqueios, o ciúme, a inveja, a raiva, tudo isso está presente na estruturação da nossa personalidade. Queremos esconder isso, mas isso na verdade transborda, isso vaza através das nossas atitudes, através do nosso tom de voz, através de coisas que podem acontecer no nosso dia a dia. E uma questão muito importante que nós costumamos usar no nosso dia a dia é vestir uma máscara. A palavra máscara, ela tem a sua origem etimológica na palavra persona. No antigo teatro grego e romano, a persona significa uma máscara que o ator precisava usar lá no palco, porque quando ele assumia um papel de vilão, ao sair do palco ele era hostilizado pelas pessoas aí na rua. A pessoa ela ficava protegida desse tipo de investida, desse tipo de problemas que podia encontrar aí na rua. Dali vem a palavra personalidade. Então a nossa personalidade é aquilo que nós estamos mostrando. E nós nos escondendo a partir dessa questão da máscara, esse lado sombrio que nós negamos, ele faz com que a gente também esconda a nossa essência. Então, verdadeiramente, as pessoas não sabem quem somos nós, até porque a própria pessoa ela se acostuma tanto com a persona e com a máscara, que ele não se dá conta de quem é ele. Então, por isso que é importante, dentro dessa questão de luz e sombra, da gente poder começar a observar que aquilo que eu quero mostrar, ele não aparece porque nós estamos a serviço de uma sombra. E a persona vem exatamente nos socorrer e nos esconder atrás disso. Nós achamos que essas sombras são escondidas, mas elas transbordam, elas vazam pelo nosso olhar, às vezes um olhar de raiva, às vezes um olhar de mágoa ou de ressentimento, de fúria, um comportamento, de repente ele sai de uma forma assim muito explosiva, é exatamente ali que as sombras estão se mostrando. Então, a partir do momento que a gente está percebendo que tudo isso está vazando, está transbordando, nós lutamos contra isso. E quanto mais a gente luta contra isso, mais isso nos domina. Parafraseando Jung, podemos dizer o seguinte: quando nós não tomarmos consciência do nosso inconsciente, de como ele funciona, as coisas vão acontecendo e nós vamos chamar isso de sorte, de azar e de destino. E na verdade quem produz todas essas situações é o nosso lado inconsciente e as sombras querem se manifestar. E nós precisamos começar a olhar para as sombras, porque quando a gente olha para elas, a gente acolhe elas e a gente se cura a partir disso. Inclusive, eu costumo dar um exemplo bastante comum do dia a dia. Se tem uma sujeira aí no chão, a primeira coisa que nós temos que fazer para fazer a limpeza, para proceder a essa limpeza, é olhar para aquela sujeira, para depois a gente tomar providências do que fazer com isso. Quanto mais eu olho para as minhas sombras, mais facilmente eu vou poder buscar a origem delas e a partir dali reprogramar o meu subconsciente. Enquanto a gente não olha, a gente resiste, tudo isso nos domina. Tudo aquilo que a gente nega,
nos domina. Quando a gente acolhe aquilo, a gente consegue se libertar disso. Nós todos temos uma aura. E nessa aura estão todas as nossas informações pessoais, do nosso inconsciente pessoal. Nós temos no nosso campo energético as informações dos nossos antepassados e também dos nossos ancestrais e até de outras existências. Então, quando nós estamos nos relacionando, automaticamente nós estamos nos dando a conhecer a partir desse campo informacional, desse campo morfogenético que está presente aqui. Então, quando se fala de mente humana, nós estamos acrescentando aqui o seguinte: temos a informação do que está no corpo físico, que é a memória celular, temos as informações que estão aqui no campo emocional, no campo mental e no campo espiritual. Ao estarmos em contato com as pessoas, nos damos a conhecer e conhecemos a outra pessoa. Nós podemos perceber, usando aquela expressão bastante conhecida, que o meu santo bateu com o teu, ou não bateu. O que significa isso? Houve uma decodificação de informações. E a partir dessa informação que eu recebo da outra pessoa, eu posso reagir me sentindo bem ou não. E a mesma coisa a outra pessoa. Por isso que a pessoa com quem nós nos relacionamos, ela nos dá a conhecer. Porque eu estou vendo coisas lá que eu não reconheço em mim. Mas eu preciso reconhecer tanto qualidades que tem lá, quanto defeitos. Se existem defeitos, se eu estou criticando a pessoa, automaticamente eu também estou falando de mim, mas eu não estou enxergando isso aqui. Se eu procuro olhar de uma forma humilde e de uma forma bastante direta, eu vou poder perceber que essas informações elas também estão aqui. A chance que eu tenho na relação com as pessoas de eu me transformar, de eu me curar, de eu me libertar das minhas sombras. E nessa hora não há máscaras para mim. Porque você me desnudou, você me tirou as máscaras. Se eu sou humilde nessa hora, eu vou poder fazer a transformação na minha vida. As pessoas não nos decepcionam. Nós nos decepcionamos com a expectativa que nós temos sobre as pessoas. Veja bem, você imagina uma série de coisas sobre aquela pessoa e você espera que ela adivinhe que você está pensando isso e espera isso daquela pessoa. E quando a pessoa vai se comportar de outra forma que não coincide com aquilo que você está pensando, você vai dizer que você me decepcionou. E na verdade eu me decepcionei com aquilo que eu esperava da pessoa. Tá? Então, na verdade, isso que é importante a gente começar a observar. A gente cria uma situação, imagina algo e nós esperamos que a pessoa atenda. Outro aspecto importante também é quando você quer atender a expectativa dos outros que você nem sabe quais são, mas eu acho que você está esperando isso. O que vai acontecer? Eu me esforço, eu me desdobro para poder atender aquilo que eu estou imaginando que você está esperando. E daqui a pouco eu descobri que você não esperava nada, né? Então, por isso que é importante a gente não criar expectativas. O diálogo é importante. É muito importante ali também, além do diálogo, ir ao encontro das pessoas para a gente se conhecer nessa relação e ninguém sai o mesmo de um encontro, porque sempre nós estamos nos dando a conhecer e conhecendo a outra pessoa e a partir dali poder enriquecer, poder viver bem, poder se relacionar bem, porque a harmonia ela está dentro da gente, ela precisa transbordar. Como mensagem final, eu quero novamente chamar para essa realidade, o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais facilmente você vai usar o potencial mental que você tem a seu favor e não contra. Melhorando a sua autoimagem, melhorando a sua autoestima, as coisas começam a fluir e as suas relações se harmonizam. Aí você vai poder ir ao encontro da outra pessoa de uma forma mais equilibrada. O autoconhecimento desarma emocionalmente você e automaticamente as relações elas se tornam sem barreiras. E sempre que a gente se depara com as sombras, olhar para elas, acolhê-las. Se existe ali um dragão, seja lá uma sombra, seja lá uma raiva, é muito importante a gente perceber a origem disso. O que desencadeou essa emoção em mim? Buscar a origem.